Quer encontrar uma pessoa traumatizada? Procure uma pessoa generosa. Quer encontrar uma pessoa que já tenha lidado com a dor? Procure alguém que já confiou. Não procure dores no avarento, ele não confia em ninguém. Não procure dores no traidor, ele só usa as pessoas. Agora procure alguém cujo coração alegra a Deus, e você verá marcas de sofrimento na vida dessa pessoa. Se a esperança que se adia faz adoecer o coração. Quando você espera por muito tempo algo que você deseja muito, mas não vem, não é que você deixa de desejar, mas você bloqueia a expectativa. Você diz, eu não conto mais para ninguém, eu não toco mais nesse assunto. Um exemplo, se a mulher passar dos 30 e tiver tido a vida toda desejo de casar, e perceber que já está chegando nos 40 e ainda não casou, ela já não gosta mais de entrar nesses assuntos. Não de forma séria, para poder dizer se tem alguém, se não tem, se vai casar de branco, se não vai. Para ela perde aquela glamorização do sonho em razão do tempo. Porque, como disse Salomão, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Não é todo dia, mas Deus está falando comigo aqui agora, sob peso da palavra profética. Ele está dizendo, ela não se relaciona mais com ninguém, emocionalmente falando, porque já sofreu tanto que o trauma bloqueia a sua visão acerca do que Deus está disponibilizando para você. Deus está dizendo, eu vou curar e vou te dar um amor. Um novo amor. Tua culpa, teus traumas. Você que já se relacionou, você que já foi traída, rejeitada, abandonada, você que já confiou e não recebeu na mesma moeda aquilo que deu, você que plantou, mas ainda não está colhendo aquilo que você semeou, você que está aqui e diz, Camila, eu tenho vivido dias difíceis porque descobri que minha pior inimiga sou eu mesma, é a minha culpa, é a minha dor, são os meus medos que têm me impedido de viver o cumprimento das promessas de Deus. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer, nem tua culpa, nem tua paralisia, nem teus medos, porque quando o meu braço se estende sobre a tua vida para te abençoar, tua culpa não me para, tua consciência não me para, tuas paralisias não me paralisam, teus medos bloqueiam você, não bloqueiam o teu Deus. Segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, quem achou, diga amém. O meu aqui é que perdeu, peraí que eu vou achar. Versos de número 19 em diante. Glória a Deus. A gente está programado para terminar que horas hoje? Ah, tadinha, falou pode ficar à vontade, não tem noção. Não sabe quem é que está aqui. Vou ficar à vontade, minha filha, a gente vai até 6 horas da noite. Ih, crente a beça, hein? Mas eu não posso porque eu tenho compromisso. Tô brincando, vamos lá. Do verso 19 em diante. Obrigada, pastora. Diz assim. Vamos do 18, né? Para fazer mais sentido. Tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com o seu pai que estava com os segadores. E disse a seu pai, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. E o pai dele disse ao moço, leva-o à sua mãe. Completa aí para mim, por favor. Leva-o à sua mãe. Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia. E então morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Então fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele, por que tu vais a ele hoje, se não é lua nova nem sábado? E ela disse, tudo vai bem. Então ela albardou a jumenta e disse ao seu moço, guia, anda e não te detenhas no teu caminhar, senão quando eu te disser. Diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Eu vou te pedir para fazer uma pergunta reflexiva. E eu vou lhe dizer qual é a pergunta para essa irmã que está aí próxima de você. E isso vai determinar o rumo profético pelo qual Deus vai nos conduzir nessa manhã. Eu vou contar de 1 a 3 e quando eu disser 3, você vai lançar essa pergunta sobre ela. É uma pergunta retórica. Não espere ela responder. Fica olhando para ela não.
Vira para frente. Tá bom? Vou contar de 1 a 3. No 3, você vai dizer assim para ela ou para ele. Você vai dizer assim: quer resultado ou quer atenção? Calma, que eu não contei até 3 ainda. Hein? Que crise é essa? Obrigada, pastora. No 3, você vai perguntar a ela: você quer resultado ou você quer atenção? Desse jeito. Prepara aí. Eu vou beber uma água primeiro. O resfriado deixa a gente com metade da capacidade de fôlego reduzida, né? Então, quando eu beber água, não fique me secando, não. Vai dando glória, dizendo aleluia. Agora, não faz assim, não, ó, glória, porque aí só dá um gole. É por aí, é por aí. No 3, você vai dizer: você quer resultado ou quer atenção? É 1, 2, 3, vai! Agora, pela fé, diga para ela: eu quero resultado. Quem quer resultado aí? Resultado. Camila, eu quero é resultado. Eu quero é fechar a conta, né? Essa mulher aqui, ela é muito conhecida. Então eu vou, só para te contextualizar, fazer um resumo aqui da situação dela. A mulher de Sunem, a sunamita, uma mulher muito hospitaleira, uma mulher muito cuidadosa, uma mulher muito generosa, diz a palavra do Senhor acerca dela, né? Ela vai abençoar a vida de Eliseu, o profeta. Profeta esse, gente, que não é apenas alguém que está debaixo do exercício profético, mas é a revelação da manifestação da voz de Deus em Israel. Quando alguém quer consultar a Deus, procura Eliseu. Eliseu é alguém que está debaixo de uma virtude, sobre porção dobrada daquilo que estava sobre a vida do seu mentor Elias. Numericamente falando, quantitativamente falando mesmo, tudo que Elias fez, Eliseu fez 2 vezes mais. Inclusive, Eliseu tinha um acesso muito bom aos reis da época. Ele ascendeu em áreas onde de fato Elias não obteve o mesmo nível de sucesso. É claro que isso não é sobre quem é melhor, porque Elias foi pioneiro e ninguém substitui a sua presença e o significado e a relevância do seu ministério. Eu só estou falando isso aqui para dizer o quão legitimado, potente era o ministério da vida do profeta Eliseu. E Eliseu mantinha um costume que Elias provavelmente deve ter passado por ele, que é a questão de ir ao Carmelo para orar. E geograficamente falando, isso fazia ele passar sempre pelas terras de Sunem. E aquela mulher começou a contemplar essa passagem de Eliseu. Diferente de qualquer pessoa que gostaria de desfrutar da sua presença para estar mais perto de Deus, porque Eliseu é aquela pessoa que já deixou comprovado que aquilo que ele fala cumpre. A palavra, por exemplo, de Elias antes da sua morte era que não choveria nem gota, nem orvalho sobre a terra. E depois Elias vem e sobre esta mesma palavra ele, vamos dizer assim, abre a porta do céu novamente, porque ele estava debaixo desta mesma autoridade. Então aquilo que Eliseu fala, Deus respalda. Então quem aqui não gostaria, por exemplo, de receber Eliseu dentro da sua casa, né? E ele fazer uma oração antes de ir embora. Você sabe que aquilo que ele vai falar é o que vai acontecer. Imagine agora, final de ano, você recebeu o profeta dentro da sua casa. Se você for uma pessoa ligada, inteligente, você não deixa ele embora sem fazer oração. Você dá o pão, você dá água, você lava os pés, você prepara a cama. Mas na hora de ir embora, você diz: ô profeta, abençoa aqui minha casa, ora por mim. E aí o que ele falar vai acontecer, porque assim é Eliseu. Ele é representatividade de Deus na terra. É a porta pela qual os homens passam para ter acesso daquilo que querem da parte de Deus. Só que essa mulher, ela tem uma característica que torna ela diferente de todo mundo que já passou pela vida de Eliseu. Ela de verdade não quer se relacionar com o profético. Ela está se relacionando apenas com o homem Eliseu. Enquanto todo mundo vê um profeta, ela vê o homem por trás do profeta. Ela, na verdade, está servindo um ser humano. E a maior prova é que, ao construir o quarto junto ao muro da sua casa, para que ele pudesse
ter independência na sua hospedagem, quando tivesse necessidade de passar por ali, é que ao fazer isso, ela demonstra a motivação dela para o marido dela. Ela diz: marido, vamos construir um quarto junto ao muro da nossa casa, porque eu tenho visto que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Ela de verdade não se relaciona com o ministério profético de Eliseu. Parece até, e de fato, psicologicamente falando, é como se houvesse um trauma na vida dela. Ela não quer se relacionar com o profético. Ela já recebeu muita gente em casa, ela hospeda muitas pessoas. Tanto é que quando Eliseu sente desejo de abençoá-la, até por constrangimento de estar sendo tão abençoado por ela, e ele nem tem esse costume, porque normalmente é ele que fornece para as pessoas tudo que as pessoas precisam. Então, até por um nível de constrangimento, ele diz assim: Geazi, vai lá e pergunta o que ela deseja, porque você não pergunta para um rico o que ele precisa. Precisar, ele não precisa de nada. Você pergunta o que ele deseja, porque o dinheiro não pode comprar tudo. O dinheiro não pode comprar saúde, o dinheiro não pode comprar algumas coisas. E ele, na condição de profeta, pode dar a ela aquilo que o dinheiro jamais poderia fazer. Então ele diz: Geazi, vai lá e veja o que ela deseja. E aí ele vai, vê e pergunta: você precisa que fale com você ao rei, a um general de exército? Ele tem muita influência e ele tenta usar isso para abençoar essa mulher. E ela diz: não, eu habito no meio do meu povo. Sabe o que ele está dizendo? Eu não preciso de nada. Mas ele não perguntou o que ela precisava, ele perguntou o que ela desejava. E ela diz: não, eu não preciso de nada. Mas na verdade ela não quer se relacionar com ninguém que tenha conhecimento do que ela deseja. Isso aqui é para cumprir o que disse Salomão, quando disse: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Quando você espera por muito tempo algo que você deseja muito, mas não vem, não é que você deixa de desejar, mas você bloqueia a expectativa. Você diz: eu não conto mais para ninguém, eu não toco mais nesse assunto. Um exemplo: se a mulher passar dos 30 e tiver tido a vida toda desejo de casar, e perceber que já está chegando nos 40 e ainda não casou, ela já não gosta mais de entrar nesses assuntos. Não de forma séria, para poder dizer se tem alguém, se não tem, se vai casar de branco, se não vai. Para ela perde aquela glamorização do sonho em razão do tempo. Porque, como disse Salomão, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então há ali um desejo, e mais do que isso, uma necessidade, que só pode ser suprida por poder. O texto diz que Geazi olha, e apesar dela dizer que não precisa de nada, ele diz: olha, mas o marido dela é avançado em idade e ela não tem filho. Isso aqui é um caso raro, porque você não vê no Antigo Testamento alguém direcionando a esterilidade ao homem. A esterilidade sempre é direcionada à mulher. É um caso raro, aonde tanto o profeta quanto Geazi dizem: aqui não há filhos, e não é por ela, é por ele. Então fica claro que é porque o seu marido é avançado em idade. Só que ela é uma mulher fiel. Complete aí, por favor. Ela é uma mulher fiel. Preste muita atenção nisso. Essa mulher é uma mulher que só pode ser chamada mulher naquela sociedade, dentro da cultura judaizante, se ela permanecer com a sua hereditariedade. Que é isso? A mulher só alcançava o respeito que lhe era dado naqueles dias se ela tivesse filhos. Agora você vê, ela teria até um direito, por causa da esterilidade do marido, de contrair outras núpcias, mas ela não faz isso. Ela é fiel a ele, escute isso. Ela é fiel a ele, isso aqui é lindo, porque quando você vê que num ser humano há um desejo muito grande, mas ele é mais fiel ao princípio do que ao desejo. Porque você leu comigo aqui, o final da história dela não é sem o filho que ela desejava. O final da história dela é com filho. E quem lhe abriu, quem lhe deu vitória ao esposo foi Deus. Quem colocou esse filho no ventre dela foi Deus. Esse menino é cumprimento de promessa de Deus. Aí você vê, ela não permitiu com que o seu desejo suplantasse os seus princípios. Tem gente que deseja tanto algo que faz o que tiver que fazer para alcançar, sim ou não? Sim ou não? Há quem diga, virou até quase que regra: se é para você ser feliz, vale tudo. Olha para quem está do teu lado e diga: vale não. Vale não. Se é para realizar seu sonho, faça o que tiver que fazer. Os fins justificam os meios. Justifica não. O pessoal até brinca, né? Dentro da nossa bolha cristã,
aonde tem aquele ditado que no mundo é popular, mas para nós é assinado pelo próprio Satanás, aonde diz: se te faz feliz, faça. Assinado capeta. Só pode. Há nela um desejo, e digo mais, um desejo legítimo. Ela era respaldada pelas legitimidades da lei para poder ter um filho, mas ela é fiel a este homem avançado em idade. Para não cumprir o desejo, ou por não cumprir o desejo, ela mantém um princípio. De que princípio nós estamos falando aqui, por exemplo? O princípio da fidelidade. Deus está dizendo: não há cumprimento de promessa que seja respaldado pela quebra de princípio. Mesmo que você chegue no topo, mesmo que você realize, mesmo que você ouse dizer: foi Deus que me deu, Deus vai dizer: se quebrou princípio, eu não tenho nada a ver com isso. Se teve que desfazer família dos outros para fazer a tua, Deus não tem nada a ver com isso. Se teve que pisar nos outros para você crescer financeiramente, Deus não tem nada a ver com isso. Sua ganância pode ter te dado, tua ousadia pode ter te dado, tua vontade pode ter te dado. Só não diga que Deus não te deu. Por quê? Porque Deus não quebra princípio para cumprir promessa. Agora, aqueles que amam a palavra, aqueles que amam os mandamentos do Senhor, aqueles que têm mais prazer de agradarem a Deus do que agradarem a própria carne, fica em paz, porque Deus está dizendo: se houver desejo não suprido, mas houver cumprimento de princípio, por você cumprir o princípio, eu te darei uma promessa. Eu cumprirei o desejo do seu coração. O que eu estou dizendo aqui? O que eu estou querendo dizer para você entender? Essa mulher, ela tem o perfil de uma mulher que tem que lidar com a dor. E por que eu digo isso? Porque quando Eliseu pergunta o que ela deseja e ela diz que de nada, na verdade ela deseja um filho. Só que ela não expõe isso, porque ela não tem mais expectativa que ninguém possa fazer isso por ela. O texto diz que ela recebe muita gente. Ela é uma mulher do povo. Ela recebe os estrangeiros daquela região e os domésticos também. Quem recebe muita gente, quem tem um círculo de relacionamentos muito grande, já passou por muita coisa. Quer encontrar uma pessoa traumatizada? Procure uma pessoa generosa. Quer encontrar uma pessoa que já tenha lidado com a dor? Procure alguém que já confiou. Não procure dores no avarento, ele não confia em ninguém. Não procure dores no traidor, ele só usa as pessoas. Agora procure alguém cujo coração alegra a Deus, e você verá marcas de sofrimento na vida dessa pessoa. Porque confia, porque perdoa, porque abre a porta. Camille, você está dizendo isso porque é errado? Não, gente. Porque a única forma de viver é assim. E quem não vive desse jeito só existe. Só existe. Não tem dor, mas também não tem vida. Não tem trauma, mas também não tem testemunho. Não tem sofrimento, mas também não tem aprendizado nenhum. Porque, irmãos, a alegria é muito bom, mas ninguém instrui a gente como a escola do sofrimento. Aí isso me faz entender porque Davi, Jeremias e Paulo salmodiaram a mesma coisa, quando ao final de cada vitória, pela dor que superaram, eles diziam: foi-me bom ter sido afligido. Quem aqui já passou por um processo da vida que na hora queria morrer, mas depois que acabou falou: mas foi bom, serviu, ajudou, tornou de você a pessoa que você é hoje, né? É basicamente a mesma coisa. Então havia nela algo aqui que mostra que ela não quer se relacionar com o sobrenatural. Só que aí Eliseu não vai mais perguntar o que ela quer. Porque assim como ela o constrangeu a comer pão em sua casa e a servi-lo, sem perguntar para ele o que ele queria, ele agora vai agir como ela. Por quê? Porque isso aqui é Deus na vida de Eliseu, representando como ele age na nossa vida quando deseja nos abençoar. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Quando Deus quer te abençoar, ele não precisa da sua autorização para fazer isso. Existem coisas que Deus vai te dar, cujo maior que o sentimento de alegria que você vai sentir é sentimento de constrangimento. Você vai dizer: quem aqui já chorou na presença de Deus, num culto como esse, porque se sentiu tão acolhido, tão abraçado pelo Espírito Santo, que apesar de muito alegre, maior era o constrangimento. Você chora de quebrantamento, você diz: eu não mereço esse amor, eu não mereço essa graça, eu não mereço.
abraço, essa presença. Jesus. São as lágrimas mais gordas que a gente tem. São as de quebrantamento. Então, quando Deus quer te abençoar, Ele não precisa da sua autorização. Por isso que ao perguntar o que ela queria, ela bloqueia a bênção, dizendo nada. Porque quem fala aqui não é o desejo, é o trauma. Trauma de quê, Camila? De alguém que já recebeu muita gente em casa, e eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. De alguém que achou que pela hospitalidade dela deveria pagar com profecia que Deus não falou. E não me diga que isso não existe não, porque tem gente que não parece profeta, parece mendigo. Basta você dar um café da manhã para ele que ele já começa, assim diz o Senhor. E Deus está dizendo, eu não estou falando nada. Dá um presente e como ele não tem nada para te oferecer materialmente, ele faz uso do dom para tentar te oferecer algo que o dinheiro não compra. Quantos dizem assim, diz o Senhor, quando Deus não falou nada? Quantas pessoas no nosso meio, escandalizadas e apostatadas da sobrenaturalidade do mundo espiritual, porque não aguentam mais. Gente que bate palminha e diz, conta 30 dias. A gente conta 30, conta 60 e não acontece nada. Porque não foi Deus que falou. A gente tem que ter um discernimento tão grande. Tem que perceber quais são os esquizofrênicos espirituais. Nada contra a enfermidade, porque é uma enfermidade que precisa ser tratada. Mas eu estou falando dos espirituais. O que é a esquizofrenia espiritual? Não é aquela pessoa que é o falso profeta. É aquela pessoa que acha que Deus está falando mesmo. E os falsos profetas ainda, que querem nos enredar com a sua neurolinguística. E querem dizer que Deus está falando o que não falou. Tem que ter discernimento. Os falsos profetas me irritam, mas quem me irrita mais são os que os ouvem. Porque se você ouvisse Deus em casa, tu não confundia a voz dele na rua. Mas não busca em casa, não faz uma devocional, só vem para a igreja para ouvir Deus na igreja. Irmão, ouvir Deus na igreja é bom demais, só que aqui ele fala com todo mundo, no teu quarto ele fala só contigo. E quando tu aprenderes a ouvir a voz de Deus individualmente, tu não confunde ela mais no meio de multidão nenhuma. Pode estar todo mundo dizendo é Deus, mas se for bezerro de ouro você diz não, porque eu conheço a voz de Deus. Está traumatizada. Agora ela tem a oportunidade de estar diante de um profeta verdadeiro, mas quase bloqueia a bênção. A valia dela, bem como a nossa, é que quando Deus decide nos abençoar, Ele não depende da nossa autorização. Quem aqui já viu gente que não presta a ser abençoado? Não se manifesta, calma. Deus não depende da tua autorização e nem da do abençoado para autorizar. A Bíblia diz que de Deus é o dar. E olha o que diz ainda mais, que Ele dá a quem Ele quer. Camila, qual é o critério? Soberania, isso não te cabe. Para de ficar indagando porque ele, porque ela, porque ele. Quando você faz isso, você não se põe contra ele nem contra ela, mas contra a soberania do Deus que dá a quem quer. Fica na tua. Fica na tua. Então ela diz, eu não preciso de nada, mas ele vai usar a mesma coisa que ela usou para com ele. E ele vai dizer assim para ela, neste tempo determinado, ele não pergunta mais, ele libera. Aleluia. Aleluia. Deus santo, aleluia. Tua culpa, teus traumas, rebadagassúria, tua consciência, eu não estou falando dela agora não, estou falando de você. Você que já se relacionou, você que já foi traída, rejeitada, abandonada, você que já confiou e não recebeu na mesma moeda aquilo que deu, você que plantou, mas ainda não está colhendo aquilo que você semeou, você que está aqui e diz, Camila, eu tenho vivido dias difíceis porque descobri que minha pior inimiga sou eu mesma, é a minha culpa, é a minha dor, são os meus medos que têm me impedido de viver o cumprimento das promessas de Deus. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer, nem tua culpa, nem tua paralisia
paralisia, nem teus medos, porque quando o meu braço se estende sobre a tua vida para te abençoar, tua culpa não me para, tua consciência não me para, tuas paralisias não me paralisam, teus medos bloqueiam você, não bloqueiam o teu Deus. Eu vou falar de novo, os teus medos bloqueiam você, eles não bloqueiam o teu Deus. Camila, eu não tenho orado porque eu tenho me sentido culpada, e por isso eu sinto que Deus não vai me abençoar. Aí ele me parou aqui nesta manhã para dizer: quando eu quiser te abençoar, eu não dependo da tua autorização para fazer isso. Eu vou abrir, eu vou abençoar. Não são teus traumas que vão me parar. Teus traumas paralisam você, não paralisam a mim, diz o Senhor nesta manhã. Por ela não recebia. Até porque quem está muito acostumado a servir tem dificuldade de ser servido. E a gente acha que isso é serviço, mas não é, é orgulho. E a vontade de não querer dever nada a ninguém. E o que está por trás disso? Trauma. Porque um dia alguém te fez acreditar que você era devedor de gratidão eterna. E aí um dia você serve alguém com amor, e no outro dia você que era o aliado para a pessoa que você serviu, você se torna o opositor. Normalmente, por trás de alguém que deseja, mas bloqueia a bênção, há alguém traumatizado. Ou pela culpa, pela paralisia, ou pela ofensa, ou por já ter servido alguém e depois a pessoa disse que você só serviu por interesse. Então essa pessoa não quer mais ser servida, não quer mais ser abençoada. Então ela diz nada, só que ele diz neste tempo, e aí ele não pergunta, ele libera. Meu Deus, eu estou sentindo, irmão, não é todo dia, mas hoje Deus está mandando liberar isso aqui. Oh, pegue na mão da pessoa que está ao seu lado aí agora. Oh Jesus, não vem de hipocrisia não, que depois tu passar o gel. Sacode ela aí agora e diga, não vai perguntar mais nada. Diga, ele vai liberar, ele vai liberar, ele vai liberar, ele vai liberar, ele vai provar que não depende da tua autorização. Ele vai te curar, ele vai te curar. Oh glória, aleluia. Eliseu não pergunta mais nada. Ele não pergunta mais nada, ele libera. Ele libera. Não é todo dia, mas Deus está falando comigo aqui agora, sob peso da palavra profética. Ele está dizendo, ela não se relaciona mais com ninguém, emocionalmente falando, porque já sofreu tanto que o trauma bloqueia a sua visão acerca do que Deus está disponibilizando para você. Deus está dizendo, eu vou curar e vou te dar um amor. Um novo amor. Porque você diz assim, são eles que não vêm. E o Senhor está dizendo, não, é você que nunca vai. Está bloqueada. Só que ó, ele libera. Aí ele diz assim, neste tempo determinado, Eliseu vai dar prazo. Quando você está muito traumatizado e não acredita mais em coisas que outrora você já acreditou, Deus, ele choca você. Como? Ele começa a trabalhar com prazo. Quando Jacó não conseguia mais acreditar que José estava vivo, os filhos dele disseram, papai, José está vivo e ainda é governador de toda a terra do Egito. Mas o texto diz que ao ouvir essa notícia, o coração de Jacó, pai de José, continuou com o seu coração desmaiado, não se levantou, não acreditou, não creu. Tem uma hora que tu sofre tanto, que pode marchar, profetizar, pode poder descer. Você diz isso aí, eu já vi. Aí os filhos dele dizem assim, pai, então que não seja por ouvir, sai da tenda. Era tempo de fome e escassez, por isso que eles tinham subido ao Egito e por isso que conheceram a situação de José. Então quando José manda eles de volta para a casa de papai, José manda trigo, manda passa, manda leite, manda uva, manda azeitona, manda especiaria, manda doce, manda vaso de prata, vaso de ouro, muda de veste. Ele enche 2 carroças, coloca os meninos em cima e manda os meninos para lá, porque eles disseram que ao pai, ao ouvir, não crer, que mostrasse para eles, eu sei que a fé não é por
vista, a fé é pelo que ouve. Mas Deus está tendo muita misericórdia de nós nesta manhã, porque o que Ele está dizendo para quem está aqui é: eu sei que a tua fé está cansada, por isso eu não vou mais falar sobre o que tu não crê. Eu vou te mostrar que eu não tenho mais falado contigo, porque já não é tempo de eu falar que vou fazer. Agora chegou o tempo de cumprir o que eu disse para você que faria. Jacó, sai da tua tenda. Catuca quem está ao teu lado e diga: só sai, só sai, só sai, só sai, só sai. Não precisa botar fé no que eu estou pregando aqui não. Não quer crer, não creia não. Deus não conta com a fé que você tem em mim para fazer o que Ele está me dizendo que Ele vai fazer não. Deus conta com a fé que a gente bota nele. Oh, e Ele está dizendo: só sai da tua tenda. Quando ele sai e ele vê 2 carroças e vê vaso de ouro, vaso de prata, vou trazer para a nossa agricultura. Quando ele vê arroz, quando ele vê feijão, quando ele vê coisa que era escassa na terra, parada na porta da casa dele, aí olha o que o texto diz: que o coração dele vive e ele grita. Ele já havia dito, quando pensava que José morria, ele havia dito isso aqui, ó: morrerei com meu filho José. Sabe o que ele está dizendo? Só vou viver esperando o dia da morte. Então ele vivia como quem já estivesse. Só que depois que ele tem a comprovação de que José está vivo, aí ele não morre mais. Ele diz assim: viverei e irei para encontrar meu filho José. Aí ele diz assim: antes que eu morra, dá vontade de chegar no texto e dizer assim: mas tu não disse que já estava morto? O que eu falo em tempo de dor não se escreve. Você conhece a história, porque às vezes a nossa fé está cansada. E posso te falar uma coisa real, nunca maqueie uma fé cansada. Ore sempre com verdade. Não são palavras bonitas que inclinam o coração de Deus ao nosso favor, são palavras sinceras. Deus tolera uma incredulidade sincera, mas não suporta uma fé falsa. Lembra quando Jesus entrou na casa, onde os discípulos estavam depois da ressurreição? Quando ele apareceu a primeira vez, o que foi que Tomé disse ao ouvir? Disseram: Tomé, Jesus veio aqui. Ele disse: eu não creio. Se eu não tocar, não creio. Jesus aparece por segunda vez e não foi para fazer nada, a não ser para ressuscitar a fé de Tomé, porque estava incrédulo. Só que Tomé tem uma característica. Eu não estou dizendo que incredulidade é bonita, mas a verdade é tão bonita que ela combate até a incredulidade. Por ter sido sincera a sua incredulidade, Jesus volta àquela casa de novo para resgatar a fé de Tomé. Aí quando Tomé olha para ele, Jesus diz para ele: vem aqui, Tomé, agora você toca. Aí mostra para ele: agora você... porque tu disseste que se não tocasse não cria. Então responda para mim: na ausência de Jesus, Tomé teve fé ou incredulidade? Na ausência, ele teve fé ou incredulidade? Mas depois Jesus volta e desperta o que? A sua. Mas só fez isso porque a incredulidade dele foi sincera. Agora, para fariseu, Jesus aparece? Porque Jesus, ele trabalha até numa incredulidade sincera, mas ele não tolera uma fé falsa. Diga a verdade para ele nessa manhã. Diga onde dói nessa manhã. Diga no que você ouviu, mas não acredita mais. Para de tentar se enganar. Fala para Deus a verdade. E você vai ver Ele agindo em seu favor. Eliseu libera a palavra. E então ela passa a gerar. Ela ainda está tão confusa que ela diz assim: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Na mesma frase, presta atenção, na mesma frase ela diz: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ou é homem de Deus ou é mentiroso. Porque aí eu te pergunto: pode um homem de Deus ser mentiroso? Tem gente aqui que fica confuso também. Não é todo mundo que fala não. Porque é tanta coisa que a gente vê entre aqueles que se dizem ser de Deus, que a gente começa a achar que dá para ser homem de Deus e ser adúltero, que dá para ser homem de Deus e ser mentiroso. Irmã, não dá. Ou é homem de Deus ou é mentiroso. Ou é homem de Deus ou é adúltero.
Ou é homem de Deus ou é prostituto. Os dois não dá. Só que a gente vê gente exercendo dom sem santidade. Aí ouve, se arrepia e fica confuso. Dizendo, rapaz, eu sei que fulano não vale nada, mas quando ele prega... Eu sei que a fulana é terrível, mas quando ela ora eu fico toda arrepiada. Quando você sente frio também, meu filho. Não confunda dons com vida santa. Dons te dão portas abertas aqui na terra. Na eternidade não significam nada. Meu irmão, pode ser do ré, do pré-voar, da marcha, do monte, da vigília, da consagração. Ou pode ser da adoração, do church. Pode ser do que for. Uma coisa é ser homem de Deus, outra coisa é usar as coisas de Deus. Eliseu é alguém que tem as duas coisas. Boa coisa é quando você encontra alguém que tem as duas coisas. Quem é Eliseu? Eliseu é alguém que não é porque tem, mas tem porque é. Percebe a diferença? Tanto que ela não diz, vejo que és profeta, vejo que és santo. O que deu a ele um quarto não foi o profético, foi a santidade. Porque dons te sustentam por um tempo, e estabilidade só santidade dá. Só vida santa dá. Como é que um pastor termina seus dias melhores do que começou? Não é pela quantidade de ovelhas que pastoreou, é pela quantidade de tempo que conseguiu servir em santidade. Santidade dá manutenção à tua vida. Dons não. Dons dão movimento ao teu ministério. Só santidade sustenta. Pregue isso nessa manhã, olhe para alguém e diga, só santidade sustenta. Só santidade sustenta. Só santidade sustenta. Dons te dão uma oferta, a santidade te dá uma vida. Glória a Deus, foi de Deus isso aqui. Ele libera o filho. E ela, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Está confusa, porque já ouviu gente que achou que era homem de Deus. Só que agora, olha isso, ele libera. Quando Deus libera, é lindo demais, gente. Sabe por quê? Se ela disse assim, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas. Completa aí para mim, por favor, não? Vem, meu povo, não mintas a tua serva. Ela não está dando crédito ao que ele está dizendo, sim ou não? Sim ou não? Agora diga para mim, cumpriu do mesmo jeito, sim ou não? Sim ou não? Então eu te pergunto, Deus usou a fé dela para cumprir? Deus usou a fé dela para cumprir? É muito fácil pegar alguém traumatizado que não quer mais se relacionar com as coisas de Deus, e quando não cumpre as coisas que a gente fica dizendo que Deus faz na vida dessa pessoa, olhar para essa pessoa e dizer, tal coisa não aconteceu porque tu não crê, tal coisa não aconteceu porque não tem fé, aí não aguento, aí eu não aguento, aí eu tenho que perguntar, é a pessoa que recebeu que não tem fé para crer, ou é você que não tinha autoridade para profetizar o que profetizou? Porque Eliseu não conta com a fé dela para fazer o milagre que Deus liberou. Por isso eu afirmo nesta manhã, quando Deus quer liberar, ninguém retém. Ninguém retém. Resultado, crendo ou não crendo, barrigão. Gerou. Agora responda para mim, ela não queria, mas está feliz ou não está? Está feliz ou não está? Tá que nem aquelas irmãs que dizem, eu não quero mais casar, eu não quero mais saber de homem, não. Aí aparece o cheiroso, ela... eu quero saber de homem na minha vida, não. Tem viúva que diz, né? Já conheci muita viúva nova. E diz, não, só foi fulano na minha vida, não quero. Aí passa primeiro ano, segundo, terceiro, né? Quase entrando no quarto, no quinto, ela já até desacreditou, não quer mais. Não, já tem minhas coisas, meus costumes, minhas coisas, não quero mais nada, não. Daqui a pouco, da hora do culto, tá ela botando cinta. Nunca botou cinta para ir pro culto. Tá botando salto, tá botando perfume. Tá
Aí ele, pra onde? Pro culto. Mas você vai todo dia, mas não é que chegou um irmão lá. Não, Camila, eu não sou assim não. Aí Deus coloca na vida dela um irmão que gosta dela até sem cinta. Começa a olhar, começa a amar. Aí ela diz que não quer. Aí ele insiste, ele diz, tô orando. Aí ela diz, pode orar. E ele ora, e tu não guerreia com um homem que ora não, hein? Porque, rapaz, mulher quando ora, mas quando tu encontrar um homem de oração, tu vai ver o que é oração. Aí ele vai orando, daqui a pouco traz um bombom, um chocolate, uma coisa, outra. Daqui a pouco para na porta dela. Senti de Deus de vir aqui. Ele vai ali igual água mole em pedra dura. Tanto bate até aqui. Ixi, quando fura, jorra. Eu tenho um amigo que eu fui madrinha de casamento dele, eu e meu marido. E a gente cresceu junto na igreja, nos jovens. E ele gostava muito de uma menina e essa menina não dava bola para ele. E essa menina também era minha amiga. E ele era como um irmão, e é como um irmão. Só que ela, por fim, já maltratava tanto. Rapaz, mais de 2 anos, ele não ficava com ninguém, ele só queria ela. Começou a dar um ódio na gente, não foi, mãe? Que eu disse pra ele, você tá proibido de gostar dela. Eu não quero mais você se rebaixando pra ela. A gente brigava com ele pra tentar manter as coisas em paz, porque direto. Você não tá vendo que ela não gosta de você, rapaz, mas ele insistiu tanto que hoje a derretida é ela. Rapaz, mas ela é derretida. E hoje eu brigo com ele, menina, você ajeita, tu tá descendo demais. Eu falo, tu tá dando muito mole pra ele, calma que não é assim não. Mas por quê? De tanto que ele investiu. Então quando vem mesmo e Deus libera, a gente diz que não quer. Mas quando acontece a gente fica molinha. Diz que não quer mais casar. Não quero mais casar não. Não quer mais casar. E todo mundo vendo a tua solteirice na igreja, ó. Aí chega alguém, fulana, tá noiva, tá. A gente já liga, vai casar quando? Ela, não, a gente vai casar só no civil, não vai fazer nada não. O quê? Vai, porque essa festa é nossa. Não é assim? Não é assim? Fulana faz o vestido, a outra faz o arranjo, o outro vai dar um engradado de refrigerante, os irmãos ajudam na portaria, as irmãs botam um tapete vermelho no corredor, solta a música, prepara o padrinho, ajeita o cabelo, faz a unha. Não, mas é que eu não tenho dinheiro. Bora passar gravata, tu vai pra uma pousada. Aí a gente prepara a lua de mel. Não, minha filha, essa festa não é só tua não, é nossa. Porque a gente diz que não quer enquanto não vem, porque depois que Deus faz, depois que Deus faz, ela não abre mais mão. Agora veja o que aconteceu. O menino morreu. Quando ele tinha aproximadamente uns 12 anos de idade, a gente imagina, porque é o tempo que pode sair de casa para ir trabalhar com o pai no campo. Quando ele está ali mais ou menos naquela idade entre os judeus do Bar Mitzvah, ele sai de casa e volta. Ai, minha cabeça. Ai, a minha cabeça. E o pai dele diz assim, pega o menino e leva-o à sua... Quem lembra? Leva-o à sua... Leva a sua mãe. Aí ele toma, um servo vai e leva para sua mãe. A gente vê o texto sendo sucinto, resumido, dizendo assim, tomou o menino e morreu nos seus joelhos, 12:00. Só que vamos lá, você que é mãe, um menino entra em casa, ai, o que tá doendo? Minha? Você senta e bota ele no colo? É isso que uma mãe faz? Rapaz, ela começa a ver a cabeça, sim ou não? Tá doendo o quê? Tá doendo aonde? Tá doendo por quê? Bateu. Só que a Bíblia trabalha de forma sucinta. Não tem como uma mãe que é dedicada sentar e ver o filho chorando a óbito. Porque mãe sabe distinguir cada choro. Você vê uma criança chorando, você diz, está chorando, porque você não é a mãe dela. Porque você vê uma mãe avaliando o choro de uma criança... A criança está ali chorando. Aí alguém diz assim, vou pegar, tadinho, tá chorando. Aí a mãe diz, não, deixa aí que é pirraça. Eu conheço esse choro, isso é manha. Pegue não. Aí daqui a pouco a criança chora de outro jeito. Mas que pra gente é igual. Aí alguém vai pegar e diz, não, deixa aí. A mãe falou que isso é mãe. Aí a mãe ouve o choro e diz, não, tá doendo alguma coisa. Aí pega a criança. Mãe conhece. Conhece ou não conhece? Maternidade é algo que exerce tanto governo sobre a vida de alguém, que quando Deus foi se referir à forma como ele amava e se atrelava a Israel, ele não usou o exemplo de pai, ele usou o exemplo de mãe. Ele disse assim acerca do profeta Isaías: pode uma mãe esquecer-se do filho que gerou e que amamentou?
A pergunta é retórica, não tem resposta. Por quê? Porque pode até abandonar, esquecer. Esquece não. Aí ele diz, porém eu, o Senhor, todavia. Sabe o que ele está dizendo? Ainda que isso acontecesse. Não acontece. Mas ainda que isso acontecesse, eu, o Senhor, todavia, nunca me esquecerei de vós. Eis que tenho o vosso nome gravado na palma da minha mão. Quando ele vai falar sobre acolhimento, ele não usa exemplo de um pai, ele usa exemplo de uma mãe. Ele diz assim, Israel, assim como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, eu cubro vocês. Eu acolho vocês. A maternidade, bem como a feminilidade, são só exemplos. Você sabe que a representatividade do governo oficial de Deus não é maternidade, é paternidade. Por quê? Porque o que nós precisamos e a área que nós somos carentes aqui é a área de, seja mulher ou seja homem, sem medo de errar. Mais de 50% do público que está hoje aqui teve alguma deficiência de área paterna. É raro encontrar alguém aqui que diz, não, meu problema foi com a minha mãe. Minha mãe que me deixou, quem me criou foi meu pai. É raro. Então Deus é pai. Deus é... Você vê que fica até fraco para falar pai. Tamanha é a carência. Enche essa boca, minha filha. Deus é... Mas quando falou de acolhimento, de segurança, ele não usa exemplo de pai, ele usa exemplo de mãe. Aí... esse menino agora vem e para no colo dessa mãe. Só que ela certamente já tentou cuidar dele. Por que ele agora vai morrer quieto e ela também quieta no colo? Porque está na cara que ela percebeu que não podia fazer mais nada por ele. E quando você vê que não pode fazer mais nada, o último estágio de realização que você pode dar para alguém, que você não pode curar, que você não pode fazer nada, é consolo. Lembra do anjo? Lembra do anjo que foi visitar Jesus no Getsêmani? Quando a oração dele não podia ser atendida, que é o quê? Não vou passar de você esse cálice, vai para a cruz. O que o Senhor mandou? Um anjo que o... Quando não pode fazer mais nada, só nos resta oferecer consolo. Isso aqui é colo de mãe. O menino morrer no joelho é colo de mãe. Significa que ele pode ter 11, 12 anos, mais de 1 metro de altura, mas ela deu para ele. Porque para mãe, filho é filho em qualquer idade. Colocou ele no colo, cabecinha no joelho. Quando deu meio-dia, o menino morreu. Só que a mulher que mostra seu autocontrole desde a hora da dor, desde quando não podia gerar, vai manifestar esse autocontrole agora. São 3 verdades que Deus me deu para liberar. E fique tranquilo que eu não vou pregar agora não, eu estou pregando esse tempo todo. É porque a gente fala 3, parece assim, meu Deus, vai falar agora o que é. Não, não é não. 3 coisas. Primeira, não espere que ninguém faça por você ou pela sua casa aquilo que você pode fazer sozinha. Se você não gravou nada do que eu falei aqui nessa 1 hora, ainda não deu 1 hora não, falta 15 minutos para dar 1 hora. Porque eu peguei o que? Eram as 11h30, não era? São 12h24, falta 5 minutos. Não espere de ninguém por você, para fazer por você ou pela sua casa, aquilo que você tem autoridade para fazer sozinha. Por que eu estou dizendo isso? Menino morreu. Qualquer pessoa compreenderia uma mãe que rasgasse a roupa e saísse pela rua louca. Socorro! Ou visto que já estava morto e não adiantava socorro, gritaria, cinza sobre a cabeça, desespero, devaneio, crise. Ah, meu filho! Ninguém a julgaria. Ninguém a julgaria. Porque nada é mais doloroso do que uma mãe que perde um. Você já parou para pensar que quando uma mulher enterra o marido, ou quando o marido enterra uma esposa, alguém fica viúvo, não é esse o nome que a gente dá? Fica viúvo. Se um filho perde os pais, também tem um nome para isso, ele se torna um. Mas qual é o nome que se dá para a mãe que perde o filho? Não tem, porque não tem classificação para isso. Só que o pai dos órfãos e o juiz das viúvas
também é o Senhor, diz Apocalipse, dos vivos e dos mortos. Por que você está dizendo isso, Camila? Porque na galeria dos heróis, o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer: mulheres pelas quais, através da fé, ressuscitaram os seus mortos. Esta mulher aqui, que outrora comportou-se de forma incrédula, uma vez curada e sabendo do poder e da autoridade que estava na vida de Eliseu, que para nós aqui nessa manhã representa o próprio Deus na nossa vida, ela não vai sepultar o filho sem antes recorrer. Recorrer a quem? Primeiro, quem ele é? O profeta. Segundo, aonde ele está? No Carmelo. Terceiro, reconhecimento de poder. Ele me deu o filho, então ele tem poder para fazer o que quiser. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. Deus está dizendo isso aqui, ó. Não sentencie o seu filho, sua casa, seu ministério, suas dores, as sentenças que a vida te deu, sem antes tentar recorrer. Mas vou recorrer a quem, Camila, se o médico falou que não tem cura? Vou recorrer a quem, Camila, se o juiz disse que o divórcio já saiu? Assim diz o Senhor: quando você sabe quem ele é, aonde ele está e o que ele pode fazer, a sentença pode ser mudada. Você só não pode sepultar antes de recorrer. Ouça isso. Qualquer pessoa entenderia se ela fizesse um estardalhaço e viria consolá-la. Só que, rapaz, ela segura na miúda. Domínio próprio. Fala comigo, domínio próprio. Tá fraco? Diga, domínio próprio. Ouça isso. Pastor Cote, ele diz algo que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim certa feita: quem não tem domínio próprio, certamente tem demônio próprio. Pergunta aí, que eu não vou ficar segurando essa batata quente sozinho hoje não. Olha para quem está do teu lado e diga: tem domínio ou tem demônio? Que é que tem aí? Pergunta para ela: de que você é feita? Fala que eu gostei, confrontou, diga: e aí, é demônio ou é domínio? Tem gente que não está nem virando para o lado de tanta raiva que está de perguntar isso. É porque é demônio, eu já vi daqui. Camila, não posso falar não, porque senão eu manifesto aqui mesmo. Então tu vai manifestar, que hoje tu vai sair daqui libertinha. Amém. Essa mulher tem um domínio. Porque, gente, filho morto, no colo, na mão dela, sentimento de impotência gritando na alma: meu filho morreu na minha mão e eu não pude fazer. O grito do desespero podia ter saído por qualquer lugar, mas olha o que ela faz: segura tudo. Quando eu estou em casa muito agitada, minha tia olha para mim e diz assim: Camila! Aí eu volto elétrica, olho para ela, ela diz: dá uma segurada. Isso me irrita, mas eu dou uma segurada. Dá uma olhada para tua irmã e diga para ela: dá uma segurada. Pergunta aí, pergunta para ela: qual é seu nome? Você sabe qual é o nome dela? Sabe? Pergunte. Pergunte. Não confunda o nome dela, pergunte. No 3, você vai chamar o nome dela e vai dizer: dá uma segurada. Mas tem que ser com a mão, que é tipo boquinha que fecha. Lembrou do nome? Sabe o nome? Já sabe? 1, 2, 3, chame-a. Dá uma segurada. Dá uma segurada. Eu sei que está doendo. Eu sei que está difícil. Dependendo do nível de dor que você está passando, eu sei que está quase que insuportável. Só que hoje você começou essa ministração e nós vamos terminar com essa pergunta, a mesma do início. Você quer fechar essa história com atenção ou com resultado? Porque se ela quisesse atenção, ela podia ter gritado, ela estava no direito dela. Rapidamente as carpideiras viriam. Quem são as carpideiras? São as mulheres que vêm para chorar com você. Porque tem gente que é pago para chorar com você, só presta para chorar com você, só serve para chorar com você, porque não se alegra com você. Tem um ministério só para carpinteira.
carpideira. Elas vinham, elas choravam, poderiam ter chamado, vamos trazer aqui para os nossos dias, a ambulância da época, né? Ela podia ter rasgado a roupa, socado os peitos do marido, atos de desespero. Só que, irmão, ela vai fazer o que Deus mandou Ezequiel fazer para continuar. Olha o que Ezequiel diz: pela manhã, ele tirou o deleite dos meus olhos. Que é isso? A esposa dele morreu. Aí ele disse que à tarde o Senhor lhe apareceu. Ele ainda estava no luto. Quem está me ouvindo, diga amém. Só que porque o que Deus tinha com Ezequiel era maior do que o luto que ele tinha pela esposa, Deus não disse para ele: coitadinho do meu filho. Olha o que Deus disse: Ezequiel, refreia o teu gemido. Meu Deus. Sabe o que Deus está dizendo para Ezequiel? Ezequiel, dá uma segurada. Porque você não está em dias, Ezequiel, de perder o controle. Você é o único sacerdote que eu conto nessa terra de cativeiro. Eu ainda tenho algo a fazer no meio desse povo. Se você se descontrolar, Ezequiel, eu não perco só você, eu perco Israel inteiro. Agora, o que eu estou querendo dizer? A Bíblia diz, e agora eu me dirijo especificamente às mulheres. Quem está me ouvindo, diga amém. A palavra de Deus diz acerca do ministério feminino, acerca da vida da mulher. E isso está no Antigo Testamento para os religiosos, eles piram. No Antigo Testamento, Salomão deixa categoricamente no livro de Provérbios a seguinte colocação: que o cabeça da casa, ou seja, a autoridade do lar está na mão do marido, do homem, mas o governo da casa está na mão da mulher. Por isso ele também afirma dizendo assim, que num lar a tola derruba com as próprias, mas a sábia edifica. Olha, ele responsabiliza de forma quase que integral a gestão e o governo de uma casa na mão da mulher, mesmo reconhecendo que a autoridade está na mão do cabeça, do homem. Sabe o que ele está dizendo? Vou trocar para miúdos. Se eu estivesse pregando a meninas, eu diria como se fosse assim: ele tem a obrigatoriedade da provisão. Ok? Você tem a opção, ele tem a obrigatoriedade. Vamos supor, ele traz o feijão. Quem bota na panela de pressão é ela. Ela tem a administração. Quando eu falo de governo aqui, eu não estou falando de autoridade para mandar. Eu estou falando de autoridade para administrar toda e qualquer situação. Homem inteligente, quando o cara é inteligente, ele não traz amigos para casa sem consultar a esposa. Porque ele sabe, eu posso comprar carne, mas quem vai fazer a guarnição é ela. Se a casa vai estar limpa, se o banheiro vai estar bom ou não, ela administra. Você quer ver? Vou te dar mais um exemplo. Teu marido pode acordar irado, chateado, mal-humorado, nível de testosterona desgovernado. Ele não tem o poder de desestabilizar a harmonia da casa. Tua filha pode levantar de TPM, atacada, chata, perturbada. Ela não tem o poder de alterar o governo da casa. Agora, teu filho pode estar bem, tua filha pode estar bem, teu marido pode estar ótimo. Deixa ela levantar atacada. O que acontece na casa? Desestabiliza. Ninguém sabe o que fala, o que faz, se pode comer, se não pode, se vai ter almoço, se não vai. Ninguém sabe nada. Por quê? Governo. Pare de tentar pegar lugar de homem. Você não precisa disso. Sua feminilidade não te diminui, te legitima. Na bagaçúria. Te legitima. Sabe por que às vezes você está tendo insucesso na vida profissional, na vida sentimental, na área conjugal? Porque você está querendo exercer uma área que Deus não te deu poder para governar. Governa como mulher, governa como esposa, governa como mãe, e você vai ver o que Deus vai fazer através da tua mão. Olha isso! Quietinha, pega o menino no colo, sobe as escadas. Por quê? Porque a decisão que ela vai tomar agora determina o fim da história. Se ela grita, sepultamento. Se ela dá uma segurada, dá tempo de recorrer. Eu não estou dizendo que Deus vai ressuscitar a todos, mas eu preciso dizer: não ouse sentenciar o que morreu sem
em antes fazer o que você pode. O quê? Recorrer. Se você sabe quem Ele é, se você sabe aonde Ele está, se você sabe o que Ele pode fazer, Ele está dizendo: segura. Que é isso? Traz para mim primeiro. Não conta pra sogra, pra cunhada. Não conta pra ninguém. Traz pra mim primeiro. Não conta nem pra melhor amiga. Deus está falando comigo. Não sai correndo pra pedir oração nem no zap. Primeiro eu e você no monte. Eu e você no Carmelo. Traz pra mim. Me leva primeiro nesse quarto. Que eu seja a primeira pessoa a entrar nessa crise conjugal. Assim diz o Senhor. Essa crise ministerial que você está vivendo, antes de buscar o conselho dos pastores, o Senhor está dizendo: deixa o seu primeiro a ver quem morreu. Essa luta aí que você está vivendo, esse laudo médico que você pegou, antes de contar para a família, Ele está dizendo: primeiro eu, você e o laudo no quarto. Eu, você e o laudo no quarto. Ninguém entrou naquele quarto a não ser uma pessoa. Quem foi? Eliseu. Rapaz, isso é tão sério. Tão sério. Porque foi Eliseu que foi usado para dar o filho, ok? Então quando ele morreu, ela responsabiliza ele. Ele não tinha responsabilidade. Tanto é que é a primeira vez no ministério de Eliseu que ele não sabe o que fazer. Porque ele não tinha responsabilidade sobre aquilo. O texto diz que ele entra no quarto e fica andando de um lado para o outro. Não sabe o que fazer. Só que a maneira como ela conduziu a situação impeliu ele a fazer alguma coisa. Uma mulher tem poder de fazer coisas assim. Mateus 15, 21 em diante, você vai ver a cananeia gritando atrás de Jesus, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus disse para os seus discípulos: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe o que ele está dizendo? Ela não tem prioridade comigo. Só que quando ela se prostra e o adora, o texto diz, verso 25, que ela vai para frente dele, se prostra e o adora. O termo correto é cão, mas ele não aguenta, chama ela de cachorrinha. Aí quando ela adora, aí ele não aguenta chamar nem de cachorrinha. Aí ele diz assim: ó mulher, ó mulher. Quando uma mulher sabe administrar a situação de crise que parou na mão dela. Por que parou na mão dela? Para de jogar para os outros aquilo que Deus colocou na tua mão. O menino morreu no colo dela, ela não jogou no colo de ninguém. Ah, Camila, mas todo vento para na minha mão, para na tua mão, porque não é porque você é o problema, é porque você é a solução. Deus vê que você tem a solução. Pode ficar para você. Solução. Parou no colo, solução. Você não está vivendo as coisas que você está vivendo porque tua vida é luta. Você está vivendo as coisas que você está vivendo porque Deus vê em você capacidade para resolver as situações. Olha para ela e diga: você não é o problema, você é a solução. Camille, se eu sou a solução, por que eu não estou conseguindo salvar meu casamento? Se eu sou a solução, por que eu não estou dando conta de educar meu filho rebelde? Porque você vive tentando empurrar para outra pessoa. Você quer que o pastor dê jeito no teu filho? Quer que o líder de jovens dê jeito no teu filho? Quer que a escola dê jeito no teu filho? E a escola, nem o pastor, nem igreja nenhuma tem tanto poder e autoridade para exercer governo como você, na condição de mãe. Governe na área que Deus te deu poder para governar. Parou na mão dela, no colo dela. Quando uma coisa parar na tua mão, é porque Deus vai te dar condições de resolver. Eliseu anda de um lado para o outro, deita sobre o menino, ministra, vê que o corpo está quente. Porque isso aqui é um segredo, tá? Recorra enquanto o corpo não esfria. Não deixa esfriar para apresentar para Deus. Traz quente. Quebrou o pau hoje. Não, vou pro culto fingir que nada aconteceu. Não, bota no altar: Senhor, quebrei o pau hoje.
Hoje deu ruim. Estou aqui trazendo para o Senhor. Enfim, Eliseu ressuscita o menino. Aí olha isso. Ele pega o menino pela mão, sai do quarto, e o texto termina dizendo assim: e entregou o menino de volta à sua. Aí o texto diz que ele fez isso pela mão. Deus está dizendo: não há nada que você venha trazer para minha mão que eu não vá dar um jeito. De quê, Camila? De não deixar suas mãos vazias antes dessa situação terminar. Deus está dizendo aqui: eu não vou frustrar você, mas você precisa aprender a colocar na minha. Ela grita o moço, foi assim que ela trouxe a solução. Ela albarda a jumenta. Sabe o que eu acho lindo? Ela coloca a guia, a rédea da jumenta na mão do moço. Só que ela diz assim para ele, ó: guia, anda e não para, senão quando eu te disser. Sabe o que significa? Que ela sabe aonde quer ir. Se ela albardou a jumenta, é porque ela sabe dirigir. Considere a jumenta agora um carro da época. Quem está me ouvindo, diga amém. Se ela albarda, ou seja, prepara a sela da jumenta enquanto, né, uma jumenta atrelada a um carro, enquanto ela vai, é sinal que ela sabe dirigir, sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que ela manda o marido chamar o moço e coloca a rédea na mão do moço. Sabe o que ela está dizendo? Ela está tendo que segurar muita coisa. Ouça, quando você tem que segurar muita coisa, muita emoção, algumas coisas vão acontecer. Eu não vim mentir para você. Vai cair um pouquinho de cabelo, vai dar umas fraquezas, uns estresse. Só que tem coisa que você está pronta por Deus para segurar. Aí alguém diz: Camila, mas não estou bem não. Mas se você soltar, desaba tudo. Tem que soltar no lugar certo. Eu não estou dizendo que você tem que segurar tudo. Eu só estou dizendo que você tem que segurar enquanto não pode soltar. Aonde? Na mão de... Foi isso que ela fez quando encontrou Eliseu. Quando ela prepara o carro e vai e dá a rédea na mão do moço e diz assim para ele: guia. Sabe o que ela está dizendo? Para mim e para você. Quando você tem que segurar muita coisa, você vai ter que admitir que precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Seja de um remédio, seja de um terapeuta, seja do pastor, seja da irmã do círculo de oração. Olha para cá. Dar uma segurada não significa se isolar do mundo. Significa que em alguns momentos, em razão de tudo que você está segurando, você vai ter que admitir que precisa de ajuda. Só que há algo aqui que Deus fala para que o vínculo da sua confiança nele não seja quebrado. Ele diz assim: preste atenção, eu vou enviar gente para te ajudar. A jumenta é o transporte. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou criar meios para te tirar dessa situação. Segunda coisa, o moço representa pessoas. Eu vou levar pessoas, eu vou te apresentar a pessoas que vão te ajudar a chegar aonde você precisa chegar, a fazer o que você precisa fazer. Levante a mão, eu estou profetizando. Deus vai enviar recurso, Deus vai enviar pessoas. Agora tem uma coisa que ela tem e você também tem. E Deus me trouxe hoje aqui para te lembrar que você tem, e que isso é o suficiente para você vencer esta crise. O que, Camila? Senso de direção. Ele vai guiar a jumenta, mas não vai fazer o caminho. O que é isso? Ele vai ajudar ela a levar o carro, mas quem vai dar a direção? Porque ela sabe quem Eliseu é. Ela sabe aonde ele, e ela sabe o que ele pode. Então responda para mim. Ela tem a direção de para onde vai, sim ou não? Bora, meu povo, sim ou não? Sim ou não? Mas o carro está na mão do moço. Quando ela dá a guia, ela também dá a direção? Tipo, me tira daqui. Ela dá a rédea, mas mantém a direção. Sabe o que ela está dizendo? Você vai levar o carro, você vai me ajudar, mas você vai para onde eu te direcionar. Isso aqui que eu vou falar é muito sério. Nunca deixe
seu desespero fazer com que você pegue a sua vida e coloque na mão de terceiros. Isso é muito sério. Às vezes, quando você está vivendo um momento de crise e alguém vem te ajudar, o alívio é tão grande que ao invés de dar a rédea, você dá a vida. Só que Deus trouxe mulheres aqui para dizer: ei, você está doída, pode estar machucada, pode estar numa situação de conflito, mas você não é translocada. Deus está dizendo: você se lembra que ainda tem direção. Você ainda sabe quem Ele é, sabe aonde Ele está e sabe o que Ele pode fazer. Deus está mandando dizer isso aqui para alguém. Olhe para ela aí agora e diga: você não é louca. Você não é louca. Você é uma mulher direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Você não é louca. Deus está mandando eu falar isso aqui. Tem mulheres que estão passando por aqui por crises que você não imagina. É gente que o diabo diz se mata. É gente que a situação destaca a cabeça na parede. É mulher que em casa grita embaixo do chuveiro, morde a fronha do travesseiro e diz: se eu pudesse eu sumia. Mas o Senhor está dizendo: eu não perdi o controle, não vou deixar você perder. Eu ainda governo a tua casa, eu ainda governo as tuas emoções, eu ainda governo a tua vida. Olha para ela de novo e diga: você não é louca. Você não é louca. Aceite ajuda, mas não entregue o controle da tua vida na mão de ninguém. Está na mão de Deus, está na mão de Deus. Bata no peito agora e diga: a minha vida está na mão de Deus. Eu sei quem Ele é, sei aonde Ele está e sei o que Ele pode fazer. Eu sei quem Ele é, eu sei onde Ele está e eu sei o que Ele pode fazer. Você pode dizer isso? Eu sei quem Ele é, sei aonde Ele está e sei o que Ele pode fazer. Quem veio buscar Ele fica de pé num salto de glória. Adore, adore, adore quem Ele é. Adore porque Ele está. Adore porque você sabe o que Ele pode fazer. Oh, adore, adore. Sei quem Ele é, sei aonde Ele está, sei o que Ele pode fazer. Oh, aleluia, aleluia. Tá de mão abaixada por quê, minha filha? Tá de mão abaixada por quê? Ele não perdeu o controle e você também não vai perder. Ei, ei, tem gente que vendo o que você tá passando, tá doido pra ver você entrar em crise. Segura só um pouquinho, rapazes, que isso aqui eu quero falar no seco. Você pode não saber quem, mas há uma nuvem de testemunhas vendo você viver a sua vida. E elas estão aguardando a hora que você surta. Fala baixinho para ela. Dá uma segurada. Profetiza e diga a verdade. Diga assim para ela: você não vai surtar. Quem está esperando ver você surtar, vai ver o Salmo 91 se cumprindo na tua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Alguém vai dizer: como é que você aguentou? E você vai dizer: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Governe, dá uma segurada, domínio próprio, e jamais, ao receber ajuda, junto com a rédea, entregue a direção, jamais. Sabe o que é isso? Quando vierem te ajudar,
aceite, seja humilde, mas não deixe a sua vulnerabilidade do momento fazer o outro pensar que você é desgovernada, que você não tem um Deus. Bote a mão no seu coração, eu quero orar por você. Diga assim: eu não vou desistir antes de recorrer, porque eu sei quem Ele é, aonde Ele está e o que Ele pode fazer. Você não está desgovernada, não está descontrolada. Tem um Deus. Muitas que passarem uma situação semelhante à que você está passando vão gritar, vão no Facebook dizer, se sentindo triste, vão criar um grupo só para falar desse problema. Só que Deus está dizendo para quem está aqui: deixa eu entrar nesse quarto antes de todo mundo. Deixa eu ver esse laudo antes de todo mundo. Mostra onde está doendo para mim antes de mostrar para qualquer um. Camila, você disse aí que nessa manhã Deus ia me consolar. Só que eu ouvi você dizendo também que quando tem consolo é porque a gente não pode fazer mais nada. Sim, o que Deus está dizendo é: vou consolar você, porque você está impotente diante dessa situação. Você não pode fazer nada, mas eu sou o Senhor e eu não mudo. Feche os teus olhos, apresente diante de Deus agora. Qual é a área? Onde está o quarto? Onde está o menino? Em que área da sua vida? Emocional, espiritual? Qual é a área? Aonde está doendo? Não tenha vergonha se for algo material. Deus está mandando eu dizer aqui. Não tenha vergonha se for algo financeiro. Camila, eu me sinto envergonhada por uma dívida. Camila, eu me sinto envergonhada ou eu estou sendo humilhada por causa da minha condição social. Camila, o credor está à porta. Camila, eu me sinto envergonhando o evangelho de Cristo, porque eu sou devedora de algo. Apresente esse algo. Camila, há uma dívida tão grande que eu não posso pagar. Eu não sei nem por onde. Apresente isso aí agora. Apresente o teu nome, se ele estiver sujo. Camila, quem dera que meu problema fosse dinheiro. Talvez tenha alguém aqui agora dizendo: meu problema é algo que o dinheiro não pode resolver. É algo que nem o dólar, nem a libra, nada pode pagar. Apresente isso aí agora, faça isso. Não olhe para mim, eu não sou a resposta, eu sou apenas um instrumento. Olhe para ele agora. A rédea está na minha mão, mas a direção você sabe qual é. É ele. Ore a ele agora, ore a ele. Apresente, seja um filho, seja um marido, eu não sei. Apresente agora e diga: Senhor, para mim é morte, porque eu não tenho mais o que fazer. Mas para ti é vida nessa manhã. Eu quero trazer para ti. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, junto com todos os homens e com todas as mulheres que reconhecem algum ponto, alguma área da vida, que elas já não podem fazer mais nada. Algo em que elas não podem fazer mais nada, a não ser administrar e levar para ti essa situação. E é isso que nós fazemos nessa manhã. Recebe essa causa, recebe esse laudo clínico, recebe aí a notícia dessa enfermidade, recebe aí essa questão na justiça. Olha aí, Deus, alguém te apresenta agora a síndrome do pânico, alguém te apresenta agora a depressão, alguém te apresenta agora dívidas, Deus. Alguém te apresenta agora sonhos não realizados,
sonhos que morreram pelo trauma. Mas Deus, a ninguém e a nenhum outro, nesta manhã nós colocamos diante de Ti. Entra nesse quarto, entra nesse quarto, entra nessa vida. Nós Te apresentamos essa causa, porque sabemos quem Tu és, sabemos que Tu estás aqui nessa manhã e cremos no que Tu podes fazer. Visita, Senhor, deita sobre o nosso morto, como Tu fizeste com Lázaro. Faça com esta causa, chama pelo nome, tira da sepultura, traga para fora, como Tu fizeste a Ezequiel. Vento dos quatro cantos, sopra sobre este lugar e levanta aonde havia morte um exército poderoso, como Tu fizeste a filha de Jairo, quando Tu disseste: Talita cumi, menina, te digo, levanta, levanta. Mulheres, levanta casamentos, levanta ministérios, aviva a Tua obra, renova a unção, vai quebrando todo jugo e glorifica, glorifica, glorifica o Teu nome nesta manhã. Aonde havia luto, nós declaramos que haverá culto de ações de graça pela vitória recebida. Eu profetizo vida sobre tua vida, bênção no teu ministério, milagre sobre você. Eu profetizo que caia todo o embaraço. Hoje aqui Deus vai cortar os laços.